Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente neste sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. No programa de hoje, nós vamos, claro, como sempre, debater alguns dos assuntos que agitaram o Brasil e o mundo nessa semana. O destaque eu te conto agora. O trio de presidenciáveis do PSD, o encontro de Tarcísio com Bolsonaro e as novas aventuras diplomáticas de Lula, além dos casos recentes de violência contra animais que chocaram o país. E olha essa bancada feminina que me acompanha hoje. A cientista política Maria de Carli, também a advogada e jornalista Cíntia Nunes, a advogada constitucionalista Maria Alvarenga Sobrani e a advogada criminalista Jaqueline Valles. Olá, meninas, boa tarde, bem-vindas mais uma vez. Sempre bom tê-las aqui na bancada feminina do Linha de Frente. Bom, quero começar falando de política, de Brasil e do assunto que fez com que todo mundo tomasse um susto no meio da noite de um dia dessa semana. Vocês já ouviram aquele ditado de que quem tem um não tem nenhum e quem tem dois tem um? Bom, agora quem tem três, isso é o PSD de Gilberto Kassab, que agora tem 3 pré-candidatos à presidência da República. O partido reúne 3 nomes da direita ou centro-direita cotados para a disputa presidencial deste ano. O partido já tinha dúvidas entre os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Agora ganhou mais um reforço, então, com Ronaldo Caiado, de Goiás, que se filiou ao partido depois de deixar o União Brasil. Caiado alegou que não teria chances de disputar a presidência pela antiga sigla. Mas e agora? Será que tem? Bom, a promessa de Gilberto Kassab é escolher o nome que estiver mais forte na disputa, sem dar mais detalhes. Ratinho Júnior afirmou nessa semana que não haverá briga, nem disputa interna, mas sim um acordo de cavalheiros. Ele reforçou que o PSD não deve realizar prévias e que os 3 estarão unidos para ajudar o Brasil. Assunto para começar, então, com a nossa cientista política, Maria de Carli. Maria, eu ouvi, inclusive, a gente deu aqui em primeira mão o Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, que tinha uma conversa ali com o Caiado para tentar filiá-lo ao partido depois que ele deixou a União Brasil, dizer que Caiado caiu no conto do vigário. Que caiu na história do Kassab, que com isso ele descartou a própria pré-candidatura, porque quem tem muitos, quem tem 3, não tem ninguém. Veja, eu vi essa fala do Paulinho da Força e eu acho que eu discordo com ele. Primeiramente que o PSD, o partido do Kassab, é o principal partido do Brasil atualmente. Digo isso por conta dos resultados, principalmente das eleições de 2024. Foi o partido que mais elegeu prefeitos em 2024. Então, o Kassab se torna aí o principal jogador dessa nossa democracia brasileira e é o cara que, de fato, tem os nomes presidenciáveis mais fortes na mão, com exceção de Flávio Bolsonaro e de Lula e Zema. Mas ele concentra aí. Agora, eu discordo no sentido de que ele tem uma manobra ali muito ampla para ele conseguir alocar pessoas que pode sair um vice dessa chapa, podem sair certamente para o Senado, pode sair um presidenciável, então ainda é muito incerto, ele tem muita massa de manobra para alocar. O Caiado, ao fazer esse movimento, ele demonstra que ele não estava satisfeito com a União Brasil. Em recentes notícias do ano passado, final do ano passado, demonstrou-se já essa tensão que ele tinha com algumas lideranças do partido e uma falta de apoio do próprio União Brasil à sua pré-candidatura. Então ele fez bem, porque ele pode aí se destacar como um senador e até pleitear um vice se não for para a presidência. Cíntia Nunes, também quero saber de você se foi ou não uma boa escolha. E, inclusive, Tarcísio, a gente vai falar mais pra frente, como dissemos na abertura do programa, esteve com Bolsonaro nessa semana e disse que Bolsonaro gostou e que imagina que vai estar todo mundo junto num segundo turno, mesmo que no primeiro se dividam. Será que o PSD de Kassab se junta com Flávio Bolsonaro? Olha, primeiro, olá a todos, a vocês que nos assistem. É um prazer estar aqui nessa bancada maravilhosa. Bia, é uma situação complicada, né? Você bem colocou aqui que quem tem 3, o que tem, né? Ninguém sabe. Então, acredito, eu tenho falado isso todas as vezes que tenho oportunidade aqui na Jovem Pan,
que a direita, essa desunião e essa pulverização acaba, ao meu ver, enfraquecendo. Embora eu tenha ouvido que o discurso é exatamente outro, é que essa pulverização poderia dar mais chances de que tivesse uma margem de folga aí para que no segundo turno houvesse essa colisão. O que a gente percebe que, na verdade, sempre há um jogo de egos, né? E todo mundo está tentando ver se abre o seu espaço. Porque, seja como for, uma campanha política, por mais que eventualmente não seja vitoriosa, projeta o seu candidato para resultados em eleições futuras. Então, eu acredito que, se realmente houver aí um destaque positivo e que Flávio Bolsonaro tenha uma chance, diante de um segundo turno, acredito que sim. Embora não pense que isso vai ter reflexos positivos para a direita em um primeiro turno. Essa é uma opinião que eu tenho sustentado, mas a ver, né, o que as urnas nos trarão aí no futuro próximo. E essa união no PSD tem um outro aspecto. Ela deixa o PL de Valdemar Costa Neto e Flávio Bolsonaro um pouco mais de canto, mais isolado, e reforça que a direita não precisa ter um rosto único no Brasil, dando opções a quem quer fugir dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. Mesmo assim, o PL segue firme e aposta todas as fichas em Flávio Bolsonaro, que está sendo apresentado como o Bolsonaro mais suave, o Bolsonaro que tomou vacina, o que é mais aberto ao diálogo e à união, o Bolsonaro mais moderado da família. E Valdemar conta ainda com 2 cabos eleitorais considerados essenciais na estratégia deste ano. Nicolas Ferreira, a quem chamou, inclusive, Michele de outro filho do ex-presidente durante essa semana, e a própria ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Vou passar mais uma vez para a Maria, que tinha pedido a palavra, já amarrando esses outros nomes, Maria, que a gente tem, então, na disputa. Total. Eu vejo essa estratégia do Flávio ser o Bolsonaro mais bolsonarista, o Bolsonaro, né, da família do clã Bolsonaro, mais moderado, como muito certeira, porque o Brasil é caracterizado, e isso já comprovado em mais de uma pesquisa, como um país de centro-direita. A maioria da população aqui é centro-direita, e como eu volto a repetir o que eu falei em 2024, as eleições municipais comprovaram isso, como o PSD sendo o partido mais forte dessa última eleição. Então, Flávio Bolsonaro aposta certeiramente nisso. Lembrando aqui, é importante sempre, o apoio do bolsonarismo ainda é muito relevante nessa direita que está, como a professora Cíntia falou, fragmentada. A gente não tem nenhum outro ismo nessa direita. Então, qualquer que seja o candidato à direita que queira se colocar competitivo para um segundo turno, e lembrando aqui, minha gente, eleições de primeiro e segundo turno são 2 eleições completamente diferentes, com outras características. Portanto, no primeiro turno, certamente teremos mais de um candidato à direita, o que pode ser não tão benéfico, porque, veja, em pesquisas recentes, quem tem mais chance de bater Lula no segundo turno é Ratinho Júnior. Mas, no primeiro turno, ele só tem 9% das preferências. Já o Flávio Bolsonaro tem, acho que 20%, ele consegue aí para um segundo turno com mais folga. Mas, contra Lula, ele não consegue. Então, assim, 2 pesos e 2 medidas nesse cenário, Bia. Seria Ratinho Júnior um Ciro Gomes 2.0? Porque a gente teve essa conversa lá atrás, né? Com o Haddad, na época, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita gente votou no Ciro, uma alternativa, né, Jaqueline? E essa terceira via acaba nunca saindo do país. Tebet também, meu editor-chefe Diego me lembra. Tebet também foi algo similar. Também foi lançado o nome da Tebet, do Ciro. Ele é sempre lançado, né? Mas eu entendo, Beatriz, que o Kassab é um político muito articuloso, é um político extremamente experiente. Ele lança esses 3 nomes fortes, que são fortes, mas não necessariamente está radicalizando ou está concluindo algo. Kassab tem essa via de andar para todos os lados, é um político no qual ele tem, às vezes, e muitas vezes, certeira a sua posição quando ele assume. E como a Maria falou, o primeiro turno é uma coisa, o segundo turno é outra coisa. Então, essa parte da política em termos de vamos ver qual foi essa mensagem que o Kassab lançou. Olha, eu estou com esses 3. E ele vai ver o que vai acontecer no resultado. Pelo menos na discussão, né? Pelo menos na discussão, que deve rolar ainda muitos meses. A gente estava falando durante essa semana aqui na programação da Jovem Pan que uma das estratégias da direita, a gente está falando do PL, deve ser colocar esses nomes, a gente citou o Nicolas, a Michele, falando muito de pautas de segurança, de conservadorismo, para ganhar esse público.
Aí, Márcia, quero puxar, a gente está com um timaço de advogadas hoje aqui também. A pauta de segurança deve entrar muito, né, nesse momento eleitoral do país esse ano. Olá a todos, obrigada por ladear, né, honrosas mulheres aqui. Mas vamos lá, sem dúvida alguma, a pauta da segurança é algo que é de suma importância, né, e um incômodo, né, a toda a população em relação à falta efetivamente, né, da segurança. Temos uma PEC da segurança aí em curso. E, sem dúvida alguma, não deixará de ser algo aí a trazer ganhos, né, ou não, conforme sustentada aos nossos presidenciáveis, sem dúvida alguma. Bom, tem um elemento, um terceiro elemento, mais um, né, mais do que essencial nessa equação do Valdemar sobre, então, as estratégias para 2026, que é Tarcísio Gomes de Freitas. A gente falava de estratégias de redes sociais, eleitorais, em pautas, mas o governador de São Paulo é muito importante nesse jogo e se reuniu nessa semana com o Bolsonaro para tentar reatar a relação e aparar as arestas. Depois de um encontro desmarcado na semana passada, depois que Tarcísio ficou bastante irritado com os filhos do ex-presidente, eles voltaram a se ver em clima de pacificação. Antes mesmo dessa reunião, que aconteceu na Papudinha, em Brasília, Tarcísio já tinha garantido: não seria candidato à presidência nem que Bolsonaro pedisse. Dias antes, aqui na Jovem Pan, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deu o tom. Tarcísio é 100% fiel a Bolsonaro. Cíntia, e continua sendo ou tremeu na base? Olha, espero que no final do ano eu gostaria de saber exatamente até onde eu acertei ou não, mas eu sempre fico com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que ele realmente não tem esse ímpeto? Porque do meu ponto de vista, sempre acreditei que no último momento ele sairia candidato. Mas agora talvez fique até feio, né? Porque diante de tantas vezes dizendo que não, eu acredito que isso macularia a trajetória do governador. Então, agora, Bia, não sei se ele é 100%, mas acredito que não vai aí ter uma mudança de perspectiva, uma mudança de posicionamento. Porque tanto foi falado que vai, agora, nesse momento, retroceder, vai ficar uma coisa desagradável. Então, não sei intimamente, mas acredito que vai fechar sim e vai apoiar o candidato. E acredito que, para o governo de São Paulo, será reeleito com tranquilidade. Uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, que eu quero entender com a Maria, é se Tarcísio é bom ou ruim de jogo político. Por quê? Porque eu escutei de muita gente que ele sempre quis ser candidato à presidência, apesar de negar, mas que perdeu o timing, porque não queria se indispor com os bolsonaros e porque queria ser colocado nesse lugar e não fazer ali as negociações necessárias. Escutei isso, olha, de 3, 4 pessoas. Perdeu mesmo, Bia? Olha, eu me pergunto, assim, qual é, assim, a estratégia final do Tarcísio, porque a gente tem até abril para ter uma resposta definitiva. Claro, as coisas estão se desenhando para ele sair candidato por São Paulo, mas no Brasil, até o passado é incerto. Quem dirá as eleições presidenciais de 2026? Muito então, verdade. eu acho que, assim, o Tarcísio, ele é um cara que se coloca como um fiel ao Bolsonaro. E é o Bolsonaro que, de fato, trouxe popularidade para ele e conseguiu elevar a sua posição política. Ele aqui ocupa o segundo cargo eletivo mais poderoso do Brasil, que é o governo de São Paulo. Então, eu acho que ele é o preferido, ele de fato é o mais forte, Bia. Eu estava até conversando com alguns amigos do empresariado e a Faria Lima, todos eles apostam em Tarcísio, é de fato o candidato preferido. Então, a meu ver, eu queria falar duas coisas. Até esse movimento que a gente mencionou, dos 3 presidenciáveis no PSD, pode ser, assim, uma grande jogada do Kassab de falar assim, não, gente, no final das contas, todo mundo unido para apoiar o Tarcísio e colocar ali um como vice. Então, assim, não sabemos, porque, lembrando, o Kassab é secretário do Tarcísio também. E um outro aspecto, o segundo ponto que eu queria trazer, é a questão do bolsonarismo, tá? O Flávio Bolsonaro, me parece, que tomou essa decisão de se colocar como um pré-candidato à presidência de maneira muito atabalhoada, uma tentativa do bolsonarismo de não perder aí o espaço na pole position, no sentido de não vou ficar no ostracismo nessa eleição presidencial. E fez certo, né? Porque na política o poder é crucial para você se manter, assim, em voga. Então, ele fez certo e agora pode
ou negociar uma posição aí de destaque e colocando o bolsonarismo ainda como um competitivo player. Mas, ô Maria, você falou, né, que a Faria Lima, mas eu não sei se eu estava lendo hoje que a Faria Lima também vem já entendendo que o Flávio, o Flávio vai ser o candidato e que vai tocar dessa forma e vai fechar com ele também. Então, vi que esses movimentos vêm vindo nesse sentido. Então, a Faria Lima já está mais acostumada com a ideia de Flávio. Exatamente, porque já vem anteriormente, aceitando. quando anunciaram, eles houve um clash, porque eles viram que o Flávio não era competitivo bastante para o Lula 4. Sim. Mas agora parece que isso tá, esse cenário, pelo que eu vi, arrefecido. Ou é porque é o que tem, né? Então, por enquanto. Vou completar, ouvi isso da Faria Lima, inclusive. A gente vai ter que ir com o Flávio, porque, aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre o Haddad, porque eles têm medo também de Tarcísio deixar o posto aqui em São Paulo, porque o PT promete vir com uma chapa forte. Mas antes disso, queria colocar um trechinho de uma fala do Tarcísio logo depois de sair da Papudinha para a gente acompanhar. Vamos lá. O mesmo que eu tive em 2022. Me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial. Mas não tem dúvida, esse assunto não está em discussão, já está consolidado, não tem dúvida com relação a isso, não tem nenhum dissenso com relação a isso. Jaqueline, Tarcísio repetiu bastante esse discurso ao longo do tempo, que ele sempre teve esse plano a longo prazo para São Paulo. Mas será que todo mundo teve essa mesma percepção? E todas as vezes que ele aparece, ele fala de forma contundente. E fala, ó, não tô entendendo. Ah, mas você não deu muito apoio ao Bolsonaro. Até ele foi um pouco mais rígido, ele falou assim, mas eu já expressei mais do que eu já fui expressado com relação à minha fidelidade à família Bolsonaro. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que falar para as pessoas acreditarem nisso. Então, eu entendo que ele está sendo muito enfático. Como já foi falado aqui, se ele voltar atrás, vai ser por situação de ausência de outro candidato melhor, ausência de um outro candidato mais forte, aí sim ele vai a pedido de, olha, nós estamos pedindo que você vá, mas de vontade própria, falando, olha, eu quero assumir e quero disputar com a família Bolsonaro, eu não entendo que isso vai acontecer. Inclusive, tinha uma teoria dentro do Palácio dos Bandeirantes de que ele poderia fazer isso. Olha, o presidente Jair Bolsonaro pediu para Flávio desistir, por isso eu vou entrar. Mas teorias da conspiração dentro do Palácio. Márcia também quer falar, né, Márcia? Sem contar que temos que considerar que a trajetória, né, do governo paulista tem tido uma aceitação extremamente importante. E ele, enquanto político, abrir mão, né, de uma, se não certeza, não podemos falar em certeza, não é, Maria? Aqui não há nada certo. Enfim. O passado até o passado, né, é incerto. Enfim, com uma trajetória desta construída, né, eu creio que o cenário, né, para Tarcísio em si alterar, por que não manter, né? Temos a tendência a manter aquilo que está funcionando. Aí concordo também com a Jaqueline nesse sentido. Só se houver alguma ausência de um outro candidato ou uma pressão em outro sentido, mas para o nosso governo aqui no estado de São Paulo, eu acredito que o cenário estaria bem favorável a ele. Até porque eu acredito que Tarcísio vai ser candidato a presidente, mas não nessas eleições. Eu ia perguntar isso agora, ia fazer uma pergunta aberta. Se vocês acham que ele consegue manter um favoritismo na Faria Lima, uma boa aprovação, pensando em 2030, ou se a coisa pode mudar demais? A coisa pode mudar demais. Tudo pode mudar, mas pode ser uma estratégia também, porque se ele for um bom governador, se ele ganhar e for um bom governador de novo, ele vai se consolidar. Se quem ganhar no lugar dele não fizer um bom governo, ele pode se mostrar como uma alternativa. Se a esquerda ganhar de novo, ele pode se mostrar como uma luz no fim do túnel. Então, acredito que, como a Maria disse, né, e a Márcia falou, tudo pode. Mas então, 2030, temos novos players chegando. Tem a nova geração se renovando de políticos aí que se destacam. Mas de esquerda, a gente não tem, né? De direita a gente tem, mas de esquerda sim, tem o João Campos. Nicolas, né? Sim, o Nicolas já vai estar? Então, acho que não. Acho que não. É a idade, né? Tem a idade. Mas podem surgir etária. outros players. Pode ter, de repente, alguém tão disruptivo como o Marçal, por exemplo. Mas há tempo de Pra fazer... 2030? Há tempo. Dá. É. Mas eu acredito que pode de construir uma imagem presidenciável? Dá, para 2030 dá. Jaqueline. Mas ele vai estar
no maior... um histórico, isso né? é. Da política, que é São Paulo. Se ele se mostrar muito bem em São Paulo durante dois mandatos, ele vai ter um nome extremamente forte para enfrentar o Brasil fora. E ele tem uma marca né, da seriedade, né, da reserva, da seriedade. E isso impacta muito bem. Bem contrário à família Bolsonaro, inclusive, no falar, né? É um outro estereótipo. Então, talvez ele queira se mostrar como efetivamente uma possibilidade. O fato é que o futuro a Deus pertence. Ou, no caso aqui de São Paulo, talvez, e principalmente da esquerda, ao presidente Lula. Eles estavam esperando uma sinalização de Tarcísio e, se ele for mesmo candidato à reeleição, quem será que vai enfrentá-lo nas urnas, né? Esse é o grande mistério do momento aqui para São Paulo. Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até já antecipou que vai deixar o governo. Mas esfriou a expectativa de quem deseja vê-lo como candidato aqui ao Palácio dos Bandeirantes. O PT quer a candidatura de Haddad e já deixou isso claro. Ele mesmo é que não parece muito afim. A ministra Gleisi Hoffmann deu um recado. Todos têm que vestir a camisa, mas Haddad ainda parece indeciso. A gente, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar agora. Olha, possivelmente no mês de fevereiro, no mês que vem. E só vou sentar com o presidente para ver a melhor data, né? Mas possivelmente em fevereiro. Isso eu não me adianto porque é prerrogativa do presidente. Mas ao governo de São Paulo ou a princípio nenhuma expectativa com relação a isso? Eu não tenho essa expectativa. Tinha uma firmeza. Todo mundo fez um Aquela assim, não sei, não acho, sinceramente. Eu também não foi muito convincente, não. No papel convencia, mas na imagem não convenceu, não. O fato é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está sendo também pressionado ali, porque o Partido dos Trabalhadores tem uma certa... Aí vou jogar para a Márcia. É difícil para um partido grande, né, Márcia, não colocar um candidato próprio, como, por exemplo, colocar Geraldo Alckmin, que é de outro partido, ou Simone Tebet, que vem sendo ventilada de outro ainda, Márcio França, num estado que é o maior colégio eleitoral do país, né? Sem dúvida alguma, né? Porque traz até também, acredito, uma descredibilidade. Enfim... e com relação aí ao Haddad, tem que ver também a questão, porque existe a percepção própria, né? Existe a percepção do partido, existem as percepções da mídia, mas existe a percepção própria do candidato e há uma certa rejeição em São Paulo. Vale a gente lembrar que Haddad perdeu a última... Eu queria mencionar que o Haddad, São Paulo, o eleitor paulista, ele é muito conservador e vota principalmente na direita. Sim. Então, um candidato que consiga furar essa bolha de esquerda é muito complexo. E vai ser uma ruptura se conseguir, né? E com o cenário, se tiver a concorrência, o Tarcísio com o cenário totalmente desfavorável. Agora, se não o Haddad, quem seria o nome, vocês acham? Nossa. Para o governo de São Paulo? Para a esquerda? O Alckmin. O Alckmin. Que nem é uma esquerda, gente. Mas eu sei que o eleitorado está muito decepcionado com o Alckmin. E se sente traído. E se sente traído. Acredito eu que seria outro tiro no escuro. Eu não acho que o Alckmin estaria com aquela força, como ele tinha enquanto não era ao lado do Lula, até por causa do lado conservadorista do... E ao lado do Lula, ele foi porque foi com Lula. Sim. Sozinho não chegava. Não. Então, não chegaria. Então... O fato é que o Partido dos Trabalhadores pensa numa chapa muito forte aqui em São Paulo, principalmente num cenário com o Tarcísio. Eles querem, portanto, ministros conhecidos, justamente porque eles não têm tanto as redes sociais. Então, estão pensando em convocar todos os ministros para a cadeira de governador, para de vice, candidatos, né? E também são 2 cadeiras no Senado. Então, a promessa é que venha todo mundo para cá. Maria, pode funcionar uma chapa assim contra Tarcísio, que tem tanta aprovação, tão bem avaliado? É isso que eu disse na minha fala. O eleitor paulista, ele tende a votar mais com a direita, onde o agro é muito forte. Não vamos esquecer, né? São Paulo é o estado que tem um agro mais forte no Brasil, que tem uma posição muito, muito importante nessa questão de influência eleitoral. Mas a capital, São Paulo, vota mais à esquerda. Tanto é que nas eleições passadas, o Haddad perdeu para o Tarcísio, mas venceu na capital. Então, eu acho que a questão do nome pouco vai ser relevante diante desse eleitorado já muito consolidado. Então, será que é hora, Jaqueline, de São Paulo abrir mão? O PT teve que abrir mão, assim, em São Paulo não dá? vai.
Eu acho difícil ele abrir mão, né? Porque existe todo um partido grande que quer um representante disputando. Mas que eu agora não consigo pensar quem seria essa pessoa para enfrentar Tarcísio aqui em São Paulo. Eu não consigo pensar. Agora, você sabe uma coisa que eu queria também complementar? A professora Cíntia mencionou, que é a questão do presidente Lula não ter feito sucessores competitivos. Porque o Haddad, querendo ou não, apesar de ser um ministro que tem mais credibilidade ali dentro desse governo, é um cara que fala bem, é professor do INSPER, então conversa também um pouco com o eleitor mais moderado. Ele já perdeu muitas eleições para executivo, não conseguiu ser reeleito aqui em São Paulo, então, querendo ou não, a figura dele já tem um desgaste. Sim. Também pode ser negativo o fato dele estar muito associado a um governo do PT, então é complexo, mas o Lula é uma figura política muito poderosa e ele não conseguiu, não quis ou não teve interesse de ter sucessores competitivos, porque isso também pode ser no jogo político das bastidores, por dentro das portas, pode ser ameaçador a quem deseja ocupar aí o poder, né? Mais uma vez, então, futuro, né? Futurologia. Incerto. Mas, queria sair um pouquinho agora da política. A gente falava muito também de redes sociais, da influência que isso vai ter nas eleições, e as redes sociais, estão pautando não só o Brasil, como todo mundo, mas aqui especificamente no nosso país, nos últimos dias, alguns casos vieram à tona de violência contra animais e chocaram, né, todo o país. E um assunto que a gente não pode deixar de tratar aqui no Linha de Frente. Depois do caso do cão Orelha, que morreu depois de ser agredido por adolescentes no litoral de Santa Catarina, começaram a aparecer pelo país vários episódios semelhantes de violência, então, contra animais de rua. No Paraná, o cachorro comunitário Abacate foi morto após levar um tiro em Toledo, a cidade de Toledo. Já em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, um policial militar atirou em um cão após pisar em uma das patas do animal, que foi socorrido e agora segue internado. Os 3 casos na região sul do país ligam o alerta para o maus tratos contra animais, que é crime no Brasil, sujeito a apenas de 2 a 5 anos de detenção, além de multa. No caso do cão Orelha, como os responsáveis são menores de idade, eles ficam sujeitos às medidas socioeducativas previstas, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente viu algumas imagens agora, enquanto eu falava, então, de protestos das pessoas pedindo a justiça pelos animais, pelos cãezinhos mortos, então, nesses casos que chocaram o país. Aí a foto do cachorro Orelha. Quero começar esse assunto com a Márcia para a gente falar um pouco do que prevê a Constituição, da lei, né, Márcia? É suficiente uma pena como essa? Não assusta, parece? Então, vamos lá, né? A questão dos maus tratos animais tem tido, né, ultimamente, uma atenção especial, o que nos assusta, né? Porque é bom para o país, mas nos assusta a necessidade dessa atenção especial, porque também temos que considerar para que caminho está indo os jovens ou a nossa própria sociedade em relação, né, a esses seres que são sencientes, né, sentem efetivamente, né, e que merecem, né, a total consideração. Falando-se, inclusive, não se pode atribuir a eles uma dignidade em termos humana, porque são não humanos, mas tem a dignidade animal a ser defendida. Em termos constitucionais, nós temos o artigo 225, né, que inclusive traz a tratativa, e temos as legislações infraconstitucionais, a Lei Sanção, que saiu recentemente, em razão também de maus tratos. Então, é algo que trago, que gostaria até de compartilhar com todas aqui que me ladeiam neste sentido, de que para onde estamos caminhando, né? Essa falta de empatia, e lembrando que temos vários avanços, e tivemos aqui, acho que vamos puxar um pouco aqui para o nosso estado de São Paulo, que nós temos aqui como um exemplo a DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que foi instituída no nosso estado e que aceita, inclusive, as denúncias de maus tratos e agressões anonimamente, ou até o número 153, né, confirmem, mas a Delegacia de Proteção Animal está aí para apuração e a disponibilidade de toda a população. Então, denunciem, porque eles não têm voz e eles precisam de nós. Inclusive, soube agora que a Cíntia faz parte da Comissão de Direitos aos Animais da OAB. A Cíntia, toda vez que eu venho aqui, descubro uma nova etapa do currículo dela. E queria, então, um comentário claro da Cíntia.
Aproveitando, meu editor-chefe falava que a lei ficou mais forte em 2020, depois do caso Sansão, né? Um cãozinho que teve as 4 patas cortadas. Sim, eu faço parte da Comissão de Proteção de Direitos dos Animais, é claro que não falo aqui em nome da comissão, né? Mas com a minha opinião. Mas, primeiro uma correção, Bia, que a lei em 2020, a lei Sansão, ela mudou essa pena para 2 a 5 anos de reclusão e não detenção. Tá. Então, que é mais severo, né? E, além de tudo, a lei ainda coloca multa e coloca a proibição de guarda de novos animais. Então, a gente tem, realmente, houve aqui digamos assim, um agravamento da lei, mas é curioso a gente pensar que a lei ela só agravou a pena para cães e gatos. Então, a gente teve recentemente coisas assim muito cruéis envolvendo cavalos, por exemplo. Então, cavalos não estão, aqui lógico, eles estão protegidos, mas não com a lei Sansão não os atinge. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, nós temos estados brasileiros que têm lei de proteção, tem Código Estadual de Proteção Animal. E que trazem, assim, uma legislação avançadíssima. Não é o caso de São Paulo, embora a gente tenha aqui recentemente comemorar a promulgação de algumas leis, como a proibição de manter cachorros e gatos também acorrentados, né? Vem vindo aí outras normas no sentido de que não pode deixar sozinho por longos períodos. Em alguns estados a gente tem também. Nós temos outras leis de proteção, inclusive que proíbem circos com a exploração de animais. A lei, ela existe? Ela é suficiente? Não. Mas o que acontece indo na direção do que a minha amiga Márcia disse aqui? O que falta é que haja denúncia. Porque muitas vezes as pessoas veem, o vizinho deixa ali o bicho, não dá comida, mas o que eu posso fazer? É do cachorro do vizinho, não vou fazer nada. Ou ver alguém fazendo uma maldade com algum animal na rua e não se preocupa. Quando a gente começa a denunciar, e o que aconteceu agora com o Orelha, essa comoção internacional, inclusive, por mais que nos doa a todos, porque a crueldade foi horrível, né? E a gente vai poupar aqui o nosso telespectador de descrever isso, mas qualquer um pode procurar saber. O que mata é saber que ele não é o único, como a gente trouxe aqui vários casos, e eu tenho certeza, lamentavelmente, que enquanto nós estamos falando, outros tantos animais estão perecendo da mesma forma ou de formas ainda mais cruéis. O debate é importante e eu penso que o cão-orelha vai trazer de importante para nós vai ser essa visibilidade em prol dos direitos dos animais. A Jaqueline também queria falar. Já queria também aproveitar para te perguntar, Jaque, como é que fica a situação dos adolescentes? Seus pais respondem, para a gente explicar mesmo para a nossa audiência. Sim. Não, vamos explicar sim. Os adolescentes, nós temos uma legislação que chama legislação para voltada aos adolescentes do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, como eles são menores de 18 anos, eles não vão sofrer um procedimento criminal, uma ação criminal. O que eles vão responder é o quê? Por um ato infracional de maus tratos. Eles terão algumas medidas que pode chegar ao extremo de internação, que eu não acredito. Por quê? Porque esse tipo de crime não está ladeado à internação, que seria a medida mais grave para eles, mas eu aposto numa liberdade assistida, que é um pouquinho menor. Os pais, quando eles estão respondendo esse procedimento socioeducativo, os pais também são chamados, Bia, numa entrevista no Ministério Público. Não que eles terão uma responsabilidade, mas eles também são o quê? Eles são mostrados e chamados à responsabilidade em termos de educação. E uma coisa, só voltando um pouquinho, que a Márcia falou, o que nós estamos entendendo dos nossos jovens, né? Outro dia minha filha me falou, eu nem sabia, que existe um jogo eu vi eles ficam jogando quem filma maltratando mais filhotes. Eu vi. É horrível. Uma coisa horrorosa. Horrível. Eu falei assim, a Gisela, para de falar quando eu quero. Falei, não, mãe, mas existe. Eu não quero saber, uma coisa horrorosa. Eles filmam, pisando filhotes, é um negócio medonho. Que absurdo. Ou seja, onde estão os pais? Onde estão os pais? Porque essas crianças, esses adolescentes serão punidos? Os pais estão sendo punidos de forma indireta? Estão. Mas onde estão os pais? Então, essas leis que nós temos, que a Cíntia falou muito bem, elas também podem abranger o quê? O responsável por trás dessas pessoas. Porque aquele cão que está dentro da casa, sendo maltratado, ele tem o quê? Ele tem um adulto perto. Então, minimamente pela omissão, ele tem que responder. Então, esses exemplos são terríveis, são horrorosos, mas serve o quê? Para todo mundo despertar
e não deixar acontecer. Márcia. Eu acrescentaria aqui a ponderação da questão da política pública estatal associada, né, a efetivamente deixar mais rígida a punição. Ok, sem dúvida alguma, são iniciativas excelentes, necessárias, mas não podem ser únicas. As políticas públicas têm que ser vistas em termos de ações coletivas. Elas têm que ser vistas de uma forma mais genérica, em termos também de prevenção e não somente pós-fato ocorrido, o que podemos fazer. Então, o que temos visto, diante de todo o noticiário, de toda essa repercussão, é que a questão educacional, né, é muito importante em termos de prevenção. Então, a política pública ela também tem que ser preventiva, ela não tem que vir somente para reprimir fatos já ocorridos, lamentáveis, indescritíveis, mas a política pública também tem que ser direcionada a longo prazo, e em termos educacionais, de trazer a consciência a esses nossos jovens em formação, crianças e jovens em desenvolvimento e informação, com tendo uma visão um pouco diferenciada de tudo que está sendo levado. Imagina jogos nesse sentido. Isso é horroroso. Isso, na realidade, é um desvirtuamento, é algo que é extremamente preocupante. Então, cabe aí também, em termos de políticas públicas educacionais, cuidar da prevenção, né, e de todas essas questões, né? Isso é muito, muito importante. Lembrando que até Leonardo Sec, que fala muito bem, né, de políticas públicas, há que se ter uma continuidade. Ninguém gosta de pensar em educação porque é a longo prazo. Eu sou uma defensora aqui da educação, né, como um todo. E, enfim, a longo prazo, temos que pensar em políticas públicas nesse sentido e começar já imediatamente, porque a colheita será futura, mas ela virá. Cíntia. Só queria complementar, eu concordo perfeitamente com isso. A gente tem que melhorar como os jovens veem isso, inclusive sob o ponto de vista do conhecimento das consequências. Mas o que eu queria dizer, acho que indo na direção da pergunta que a Bia fez, em relação à responsabilização dos pais, né? Completando o que a Jaque disse. Obviamente que o aspecto penal do ato que eles fizeram é exclusivo deles, respondendo por ato infracional. Eu acredito que talvez venha uma prestação de serviços à comunidade. Você acha que é acredito menos ainda? que nem liberdade assistida. Que pena, né? Por conta da questão social dos meninos envolvidos. Mas o que eu queria completar é o seguinte: parece, a depender das investigações, ficar comprovado que alguns dos pais estavam aí numa atitude de coação de testemunhas. Então, eles eventualmente vão responder criminalmente sim. por isso. E tem uma última questão, que é o seguinte: atualmente, doutrinas jurídicas mais modernas têm falado em dano moral coletivo e social. Então, esse é um caso para o Ministério Público, ou até mesmo, talvez a Defensoria, mas mais o Ministério Público, manejar uma ação de dano moral coletivo, porque a sociedade sofreu um dano moral, e aí onde que dói mesmo? No bolso dos pais, se claramente ficar comprovada a responsabilização dos filhos e que eles sejam aí condenados a indenizar, espero que sejam valores altos, até pelo poder aquisitivo deles, tem poder, e que esse dinheiro depois ele seja utilizado em prol da causa animal. Eu queria aproveitar para colocar a Maria no debate, fiquei pensando sobre isso, estava pesquisando, as meninas citaram os jogos, né? E aí estava lendo que os especialistas, para tentar decifrar esse tipo de crime, usam a palavra zoosadismo. E a Maria, para a gente pensar, quando a gente pensa em política, a gente pensa nas pessoas. Então dá para a gente associar que a gente tem uma sociedade mais violenta nesse momento, que gosta de ver esse tipo de conteúdo na internet? Acho que temos uma sociedade mais violenta, com certeza. Até a própria política reflete isso. Qual é o político que tem ganhado mais notoriedade? São os políticos que conseguem mexer com as emoções das pessoas, aqueles que manifestam a raiva, a intolerância política, a violência política tem crescido. E isso é um retrato do que a sociedade está vivenciando. A internet, né, a democratização da internet, a ampliação do acesso às redes, ampliou esse contato, acessos que a gente não teria anteriormente. Agora,
são cabíveis a crianças e que não tem ainda o crivo para entender o que é aquilo, o que não é. E assim, aí consegue, aí entra nesses jogos, nem pensa direito o que está fazendo, só fica ali na adrenalina da competiçãozinha com meu amiguinho, tal. Recentemente a gente viu um jogo na internet que foi proibido as crianças a utilizarem o chat. O próprio influencer Felca recebeu centenas de ameaças dessas crianças que, assim, gente, cadê o pai dessas crianças? Cadê justamente. Para, tipo assim, E assim, eu digo aqui, né? Muitas vezes a própria doutora Cíntia mencionou os responsáveis desses jovens querendo aí coibir, né? Assim, influenciar no julgamento para safar os filhinhos. Então, assim, os pais também são complexos. E a gente tem um país que é o país da impunidade, querendo ou não. Se você tem dinheiro aqui, você consegue sair impune, né? Eu espero que isso não aconteça nesse caso. Mudando, né? Ainda mais agora que muito... Da repercussão. Não, a repercussão é legal, mas mudando mulher e o caso Master... Eu queria muito que estivesse mudando, mas a gente não tem exemplos de cima da política. Ah, sim. Concordo. Sim. E eu torço muito para que esses meninos... Mas as pessoas estão ficando um pouco mais críticas. Eu acho que sim. Se você perguntasse 20 anos atrás uma situação dessa... Era um cão que morreu. Um cão que morreu. E, Jaqueline, isso é tão verdade que eu vou dizer uma coisa. Eu fiz a minha dissertação de mestrado há 20 anos, foi sobre direito dos animais. E quando eu falava disso para os meus alunos na sala de aula, muitos davam risada. Falavam assim, você está preocupado com direitos dos animais? Segunda classe, né? Há 20 anos. Hoje não. Nós tivemos até uma publicação de uma lei hoje do Tarcísio, uma sanção. O caramelo como caramelo símbolo paulista. Isso, como não somente como uma entidade imaginativa, não, ele vai ter funções realmente coordenadas por essa ideia. Eu vou puxar a sardinha então para minha geração, os millennials. Eu agradeço que os animais de estimação tenham ampliado o nosso carinho e consideração, justamente porque os millennials estão querendo ter menos filhos. Aí virou tudo pai de pet. Eu nem sou millennial, sou mãe de pet. E o pet passou a ser, como você falou, tem uma classificação a mais. É a família multiespécie que a gente chama. Tem uma obrigada, Milênio. Vocês são muito criticados, mas aí um ponto favorável a vocês, os pais de pet Milênio, que ampliou aí. Por falar em pais e mães de pet, a estimativa aqui no Brasil é que existam entre 140 e 160 milhões de animais de estimação, sendo 54 milhões de cães. Para uma população, então, de mais ou menos 213 milhões de pessoas, quer dizer que a gente tem mais ou menos 6 animais de estimação para cada 10 brasileiros, número, então, bastante relevante. A lei aí sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, ela reconheceu a expressão cultural vira-lata caramelo como de relevante interesse cultural do estado de São Paulo. Bom, fechando a página um pouco da pauta dos animais, mas não a página de ética, a gente está falando muito sobre ética, então vou puxar um gancho sobre um assunto parecido, também de ética. As reclamações constantes sobre a interferência indevida do Supremo Tribunal Federal em assuntos de outros poderes levaram o presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, a sugerir a criação de um código de ética para os ministros. A OAB São Paulo se antecipou ao debate e já apresentou uma proposta inspirada por um código semelhante adotado na Alemanha. No entanto, internamente, a avaliação é de que os integrantes do Supremo devem resistir às mudanças. 2 pontos podem gerar maior incômodo. As restrições à participação em eventos privados, como cursos e palestras, cuja remuneração deveria, então, ser tornada pública. Outro ponto de tensão é a possível quarentena aos ministros que deixarem a corte. A OAB São Paulo sugeriu um prazo de 3 anos até que os ex-ministros possam voltar a exercer a advocacia. Cheio de advogadas aqui, tô quase perguntando quem quer falar primeiro. Cíntia. Vamos lá. Eu particularmente fico muito feliz em pertencer à Ordem dos Advogados do Brasil e aplaudo humildemente essa iniciativa do nosso presidente aqui da Seccional Paulista, Dr. Leonardo Sica, porque, de fato, acho que a professora Patrícia Vanzolini também fez parte desse movimento, porque, de fato, é algo que precisa vir à tona. Infelizmente, pelo que eu li, me parece que já se disse, mas agora não é boa a hora, não vai ter clima para isso. Eu não penso que se trate de uma questão de clima. Nós temos códigos de éticas aplicáveis a todas as atividades e por que nós não teríamos aplicável ao tribunal mais importante do país, né? Então, é a Corte Suprema. Portanto, sim,
indispensável, porque, na verdade, a gente vê que a minha opinião não tem nem de longe o valor e a extensão de uma opinião de um ministro. E é fato que essa ingerência, se você sai e já vai na sequência ali para o mercado de trabalho, é óbvio que você vai ter, além de uma vantagem, ainda uma coisa que por mais que você até não faça, né, não estou dizendo aqui que todos os ministros vão fazer aí um movimento nesse sentido, mas por mais que a pessoa não faça, até quem contrata já contrata pensando, ele foi ministro. Então esse prazo, até porque ninguém que sair do Supremo vai precisar sair advogando, porque vai sair com aposentadoria, não vai ter ali, né, necessariamente precisando dar... Exatamente. Então, é o mínimo. Gostaria, assim, como cidadã, como advogada, que essa pauta avançasse, porque ela é uma pauta justa, é uma pauta legítima, é uma pauta ética e não é uma pauta de perseguição, nem política, nem nada. É importante, já que o Supremo vem tomando esse lugar de destaque, que, como diz, né, o Homem-Aranha com grandes poderes, grandes responsabilidades. Márcia, como é que você vê aqui essa questão? Acha que pode ter aí boa aceitação dentro da corte? Bom, dentro da corte não teria como... Tem como achar, mas como realmente afirmar, acredito que não teria uma boa aceitação, tanto que nós temos aí o ministro Fachin defendendo, mas também já flexibilizando que não seria o momento por ser ano eleitoral e etc. Mas eu gostaria até de acrescentar, além de todas essas pautas, né, que foram colocadas neste código, que foram trazidas aqui, a questão também do nepotismo, né? Aliás, vamos complementar só uma coisa, não é novidade a quarentena. A quarentena dos 3 anos, né, ela está prevista constitucionalmente para todos os integrantes da magistratura. E o Supremo Tribunal Federal integra, e a magistratura, Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal integra, né, a nossa Corte Constitucional, o nosso poder do Estado, Poder Judiciário, e a eles não se aplicar? Então, veja, temos lá a questão da quarentena no artigo 95, parágrafo único, um dos seus incisos, prevista a todos os magistrados. Primeira instância, juízes, segunda instância, desembargadores que saírem da carreira terão que respeitar. E por que não os ministros? Esse é um ponto. Por que não se aplicar a ele? A questão do nepotismo também tem que ser trazida. Então, os escritórios dos parentes, toda essa questão. Agora, aí, respondendo, né, a Bia, seria bem aceito, diante de todo esse contexto trazido aqui e do que estamos acompanhando, né, que tem ocorrido em termos de questões de impedimentos, de suspeição, que já está no Código de Processo Civil. Então, a nossa Corte Constitucional, será que estaria imune? Como que fica a credibilidade? Como fica a confiança da população diante das últimas notícias que saíram? Então, se vai haver uma boa aceitação, eu acredito que eles têm muito a perder. Eu acredito que não. Jaqueline. Eu entendo que esse Código de Ética tem que sair já. Embora não haverá nenhuma novidade, né, Bia? Porque nós temos, como a Márcia falou, nós temos uma lei, eles têm que pertencer e responder a uma lei orgânica da magistratura, que lá tem várias disciplinas, o que ele pode e o que não pode. Uma das coisas é aceitar mimos. Se não pode aceitar mimos, quem dirá aceitar viagens, quem dirá aceitar resorts, companhias e resorts. Ou seja, uma vez até, rapidamente, eu estava no júri, era longo o júri, e eu peguei 2 bombons, sonho de valsa, e entreguei, isso na década de, 2000, entreguei para a magistrada, falei, doutor, nós vamos ter um dia longo hoje. Ela saiu comigo e falou assim, desculpa, eu não posso aceitar. E era um bombom, sonho de valsa, eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não estou autorizada. Mas se nós já temos aquela situação que a magistratura tem que ser aquele ente completamente desassociado de qualquer parte, seja do Ministério Público, seja do advogado, isso não precisa estar no Código de Ética, mas já que nós temos que lembrá-los que há um respeito a toda essa moralidade da magistratura que é exigida
perante a sociedade, que o STF responda imediatamente para que a sociedade possa ver, tá vendo? Eles não estão achando tudo normal, eles não estão se calapsulando, deixando tudo Dá o blindado. exemplo, né? Vamos dar o exemplo. Ou tem alguém lá chamando a atenção do outro. Então, essa resposta para a sociedade tem que vir, e tem que vir rápido. Então, o Código de Ética vai ter essa responsabilidade de trazer, olha, eu não autorizo mais, nós em conjunto estamos falando para a sociedade. Isso tem que apresentar imediatamente. Eu acho que não é o caso de esperar um bom momento. O momento é já. Eu devia ter sido ontem, mas não foi, então seja feito logo. Concordo plenamente, perfeito, Jaqueline, mas gostaria de, como constitucionalista, eu tenho que trazer aqui, né? Jaqueline traz aqui a questão da lei orgânica da magistratura. Eu trago novamente a Constituição. Sim. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E o que temos também no próprio artigo já mencionado em relação à questão da quarentena, com relação a aceitar eventuais custas, presentes, etc. Vedação constitucional em relação a isso. Então, nós temos um órgão de cúpula do Poder Judiciário que expressamente na Constituição consta como seu guardião e para os seus integrantes as regras não valem? É lógico. 10 minutinhos finais de linha de frente. Quero falar um pouco da agenda da semana que vem, da semana que está chegando. O Congresso Nacional volta ao trabalho na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro. E no retorno, então, das férias, deputados e senadores terão a agenda cheia. Uma polêmica já está na fila, o caso do Banco Master, com diferentes ramificações nos bastidores do poder. No recesso, os parlamentares conseguiram assinaturas para 3 CPIs do tema. Uma na Câmara, uma no Senado e uma mista. Mas existe sempre uma fila de CPIs a serem abertas e dessa vez não será diferente. Os presidentes das casas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, já avisaram. Este é um ano eleitoral e todas as votações ficam mais complicadas. Outras medidas que prometem agitar o primeiro semestre são a PEC da Segurança Pública, sim, aquela que está vindo já desde muitos meses atrás, e o projeto antifacção. Maria de Carli, que a gente deve prestar atenção agora? Com o que o Congresso deve começar? Banco Master mesmo? Eu acho que pode ser o Banco Master. Não vamos esquecer que também tem outra CPMI aberta, muito importante, de um grande esquema de corrupção, que é a CPMI da Previdência, né, do INSS. Então, são os 2 grandes esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, seja o que for, o pior tipo de receita combinada aí nesse bolo do Brasil. Então, temos essa CPMI ainda rodando. Eu acho que essa pauta do Banco Master vai vir com muita força, porque, assim, temos visto o Executivo, o Judiciário trabalharem com muito empenho, tanto para o mal, principalmente para o mal, quanto para o bem. Então, está na hora do próprio Legislativo se colocar como um ator que resguarde o nosso Brasil, já que os principais guardadores da Constituição não estão atuando da maneira que deveriam. Então, eu torço para que a ética prevaleça e que a CPMI tenha uma celeridade maior. Lembrando aqui que muitos desses políticos foram mencionados já anteriormente, figuras centrais no Centrão foram mencionados, envolvidos com o Daniel Vorcaro, por isso que foi para o STF, por conta de fórum privilegiado, então, por conta de alguns deputados mencionados no caso. Então, vamos ver como é que vai ser e como isso vai respingar nas eleições de 2026, porque pode sim impactar muito. Lembrando aqui, a gente falava nos bastidores, em recente livro que eu li, Brasil no Espelho, recomendo aqui aos nossos ouvintes, fala que corrupção, a preocupação com corrupção, com falta de transparência, é a segunda maior preocupação do brasileiro, atrás do que de segurança. O que você disse aqui, a questão da PEC da segurança, que também não tem uma convergência entre o Executivo Federal e os estados, a questão do PL da antifacção, que virou uma grande coxa de retalhos e que, de fato, não pega onde deveria pegar em alguns aspectos. E lembrando aqui um outro assunto que é extremamente eleitoreiro, que é a escala 6x1. Certamente vai entrar também no debate e acredito que de todos esses, a que vai mais ter celeridade é essa escala ponto 1, que vai ser usada também como troca de barganha, plataforma do governo, né, federal, que é
um carro-chefe na candidatura de Lula e vai ser usado aí como barganha para aliviar um pouco o Banco Master, talvez. Será que passa, Jaqueline, dessa vez, PEC da segurança e PL antifacção? Ou está jogando ainda mais? Eu acho que não passa. Eu acho que não passa. Por mais que eles estão trabalhando, nós não, eles estão trabalhando. Queria eu estar aí no meu cargo de deputada. Mas eles estão trabalhando sempre há um desvio de atenção que toma e aí vai para o outro lado, como bem a Maria falou, a CPI da INSS está assim, volumosa em termos de urgência, né? E não está acontecendo. Não está. E assim, a gente sabe que no Brasil tudo vira pizza. Sim. Então, infelizmente, será que essa vai ser uma grande cobre pizza? O outro, né, Maria? Olha, não sei o que vira pizza ou não, mas eu sei que o Brasil está quase naquele período de parar de novo. O recesso volta uma semana, depois para de novo. Não é meu aniversário, que está chegando também em fevereiro, mas é o Carnaval. E quem pretende dar uma passadinha lá no Carnaval do Rio de Janeiro é o presidente Lula. O petista será homenageado pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que o convidou a desfilar e já está até com a logística pronta para recebê-lo na Sapucaí. Oficialmente, o Planalto diz que não existe planejamento para Lula desfilar no dia 15 de fevereiro, quando a escola apresenta o enredo do Alto do Mulungu Surge a Esperança. Lula, o operário do Brasil. Caso compareça ao Sambódromo do Rio, Lula já tem até lugar para acompanhar os desfiles, o camarote do prefeito da cidade maravilhosa, Eduardo Paes, que fez o convite oficial a petista em sinal de aproximação. Mas, claro, como tudo, há um fator político. A escola é pequena e desfila pressionada pelo risco de ser rebaixada. Se isso acontecer, Lula pode ficar com a marca de pé frio, que seria, obviamente, explorada pelos adversários. Será que vale a pena, Cíntia, Lula dar uma passadinha lá? Ai, gente, desculpa, eu tenho que rir de uma coisa dessa, porque chorar a gente já tem feito bastante. Primeiro que, né, para não entrar em muita polêmica, cada um homenageia quem quer e quem gosta, né, gostos à parte, cada um tem o seu. Mas, assim, é triste, porque se a gente partir para o pensamento de que a escola homenageou, então o homenageado teria que estar lá. Porque já que é uma homenagem, você não pode pensar, eu vou, mas se for legal. É a mesma coisa, estou te dando um presente, você quer, depende, o que tem dentro. Se for uma coisa boa, eu quero, se não for, eu não quero. Mas acredito, respondendo a sua pergunta, Bia, que se ele pensar na possibilidade de um desgaste, de ficar aí, né, com fama de pé frio, ele não vai. Embora seria o meu modo de ver uma falta de educação. Aí acaba depois, dependendo do resultado da escola, viralizando nas redes sociais, que a gente falou muito virando aqui, meme. Né? Mas quero saber, meninas, rapidamente, que a gente está em 1 minuto. Gostam de carnaval? Márcia, primeira vez aqui. Gosta de carnaval? Gosto de carnaval. Gosto, mas dos antigos. Dos antigos. Jaqueline? Nossa, gosto de carnaval. Acho que o povo fica extremamente feliz. Maria? Gosto muito de carnaval e sou de Salvador, então um beijo aí para o maior carnaval do Brasil. Olha, rivalizando com São Paulo. Já senti. Cíntia? Já gostei, mas gosto do mês de fevereiro, porque Bia também é o mês do meu aniversário. Olha só, muitas aquarianas aqui. Aquariana, né? Pisciana também. Piscianos gosto. Então, eu adoro carnaval, sou fã dos blocos. E, ao contrário da Maria, nasci em São Paulo mesmo, então aproveito os blocos por aqui. Eu também aproveito, viu, gente? Só quem quiser ver eu e a Bia aí folheando, só aparecer. Blocos. Bom, a folia aqui em São Paulo já começou, viu, gente? Nesse fim de semana, alguns blocos já vão desfilar pela cidade. O Sambódromo do AMB recebe os últimos ensaios técnicos das escolas de samba. Lá no site da Jovem Pan, você acompanha toda a programação completa de carnaval. E quem sabe comparecendo, acha eu, Maria e as meninas por lá. Afinal, todo mundo diz que gosta de carnaval. Bom, com um pouco de animação, a gente encerra o Linha de Frente deste sábado. Meninas, já quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Voltem sempre. Todo sábado, às 6 horas da tarde, tem bancada feminina por aqui. Não percam, me esperem já para a semana que vem. Até mais. Obrigada pela audiência. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.